Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Bem, então nesse vídeo aqui vamos fazer um react do professor Lido Bacaio sobre zero elevado a zero. De indeterminação e pode assumir o valor 1. Quando for necessário, eu uso como 1. Quando não for, eu uso como outra coisa. Elevado a zero. Zero elevado ao expoente positivo. O zero deu 1. Esse número não existe positivo. E zero não tem sentido falar potência de... Tá legal? Pois isso aqui dá 1. Isso vai me dar aqui A elevado a N é 1 sobre A elevado a N. Tá legal? Tá legal? Ou seja, eu posso dizer que potência de expoente negativo é o inverso do número elevado a expoente positivo, tá certo? O que significa... Então aqui só teve um problema, né, que seria A elevado a menos N, ou a 1 sobre A elevado a N. Significa que não tem sentido falar em zero elevado a expoente negativo. Por quê? Seria o inverso de zero elevado ao positivo. E zero não tem inverso. Tá certo? O que é o inverso? Dois números são inversos quando o produto dá 1. Você precisa de um número que multiplicado por zero dê 1. Esse número não existe. Zero não tem inverso. Então não pode elevar zero a expoente negativo, que eu teria que tomar o inverso de zero elevado a expoente positivo. Não existe, não se define a zero elevado a expoente negativo. Mas zero elevado a zero. Zero elevado a n dividido por zero elevado a n é igual a zero elevado a n menos n, que é igual a 0 elevado a zero. Mas eu posso dizer que 0 elevado a n dividido por 0 elevado a n é 0 sobre 0, o que significa que 0 elevado a n é um símbolo de indeterminação. Assume que valor? Qualquer um. Tá certo? E, em particular, ele assume o valor 1. Se você assume que ele é um símbolo de determinação, ele pode ser 1, porque ele é qualquer coisa, em especial 1. Tá certo? Só que cuidado que isso não é uma demonstração, tá? Você vai aceitar. Eu gosto de usar, ensino fundamental, que 0 elevado a zero é um símbolo de indeterminação e pode assumir o valor 1. Quando for necessário, eu uso como 1. Quando não for, eu uso como outra coisa, tá? Só que cuidado, se você admite isso aqui, me diz uma coisa, quanto é 0 elevado a n dividido por 0 elevado a 2n? É 0 elevado a n menos 2n, que é igual a 0 elevado a menos n. Então, 0 elevado a menos n é um símbolo de indeterminação? Não, porque isso aqui não tem definição. Então, isso não é uma demonstração. Cuidado, tá? Na verdade, você vai admitir sem fazer esse troço aqui. No livro, na revista Professor de Matemática, tem uns 3 ou 4 artigos durante a história da revista, tem no site, você vai escolhendo, tem um monte, mais de um artigo discutindo o 0 elevado a zero. Um prova que é 1 de uma forma, prova não, justifica que é 1 de uma forma, o outro justifica que é 1 que é indeterminado de outra forma. O mestre Elon, por exemplo, utilizando o limite, fala que é razoável aceitar 0 elevado a zero como um símbolo de determinação a partir de limites. Tem uma outra pessoa, que eu não me lembro o que é que usa, que defende que 0 elevado a zero dá 1. O Marcos, um colega, um amigo meu, ele gosta de usar como 1, pelo desenvolvimento binomial, tá? Mas não há essa demonstração. Você vai trabalhar com trabalho de convencimentos, tá? Na revista tem boas brincadeiras sobre isso aí. Gente, tem 2 minutos para a gente poder discutir sobre a natureza dos números. Foi um prazer estar com vocês, tá? Valeu. E vamos ver o nosso almoço. Beleza, vamos lá. Tinha feito algumas anotações. Beleza. Tá, então, é o seguinte. Essa propriedade A elevado a m menos n, ou A elevado a m dividido por A elevado a n, ela só é demonstrada para A diferente de zero. Tá? A princípio, a gente não pode usar ela para A igual a zero,
de maneira válida porque a gente não demonstra ela. Então, na verdade aqui só queria dar um exemplo. Por exemplo, 0 igual a 0 elevado a 1 igual a 0 elevado a 2 menos 1. Pudesse usar essa propriedade aqui, a subtração de expoente, daria 0 ao quadrado dividido por 0 elevado a 1. Daria 0 sobre 0, logo 0 seria 0 sobre 0 e não. Tá? A princípio também não é definido. A aritmética padrão dos números reais, pelo menos. Então, essa propriedade aqui nós não podemos usar com A igual a 0. Especial também não podemos usar em nada para falar sobre o 0 elevado a 0. Tá. O erro aqui, como eu falei, é usar A elevado a m menos n como A elevado a m dividido por A elevado a n com A igual a 0. E se essa demonstração feita com A diferente de 0. Tá? Agora, isso aqui, 0 elevado a menos n, com n maior que 0, ou real ou natural, a princípio também o seu time vai considerar indefinido. Apesar que eu já tinha ouvido falar algumas estruturas que teriam definição de divisão por 0, mas agora de cabeça não é. Também não é algo que eu cheguei a ver. Mas, a princípio, isso aqui seria um símbolo sem significado na aritmética padrão. Reais, números naturais também. Beleza. Questão de limite eu acabo não usando também como argumento, tá? Para falar algo sobre isso, porque o limite é sobre vizinhanças, ela não diz nada sobre a função no ponto. Tá? Basicamente, a definição do limite do x tendendo a de f de x igual a L é para todo e qualquer epsilon maior que 0, existe um delta maior que 0, tal que o módulo de x menos a menor que delta, é bem próximo, né, o x do A, o f de x vai estar muito próximo do L, mas não diz nada sobre pontos específicos. O ponto pode não estar definido, poderia ser 1, poderia ser qualquer coisa. Limite, a princípio, tá? Não determina pressão aritmética, a não ser que você defina forçosamente pelo limite. E a maneira que eu gosto de tirar 0 elevado a 0 igual a 1 é por meio de produto vazio. Eu defino assim, produto K pertence ao vazio de f de K igual a 1, qualquer f. Aí, em especial, dá para ver que dá para associar esse símbolo aqui. Produtório de K igual a 1 até 0 de f de K igual a 1. Definir o A elevado a n como esse produtório. Quando n for igual a 0, vai ser igual a 1, dependente do A. O produto vazio, ele também acaba dizendo que o fatorial de 0 é igual a 1, tá? Tomando esse f de k aqui igual a k. E o 0 elevado a 0 acaba sendo uma notação necessária para notação compacta. Por exemplo, E elevado a x igual a somatório de k igual a 0 até infinito de x elevado a k sobre k fatorial. Então aqui vai convergir toda a reta, tá? A gente quer usar a notação compacta e colocar o x aqui igual a 0. Então a gente coloca x igual a 0, coloca aqui a 0 elevado a k sobre k fatorial. Então vai ficar o primeiro termo, tá? Outros vão se anular. O primeiro termo seria 0 elevado a 0 sobre 0 fatorial. 0 fatorial, não há muita discussão sobre a definição ou tirar ele como 1. E agora o denominador teria que ser 1 também para a identidade ser igual. Foi falado sobre o binômio de Newton. Acaba sendo necessário também se a gente quer a notação compacta para todos os valores. Tá? Então lembra aqui que x mais y elevado a n é igual a somatório de k igual a 0 até n. E n escolhe k, x elevado a k vezes y elevado a n menos k. A gente coloca x igual a menos y, não necessariamente nulos. E o n igual a 0. Então a gente vai abrir essa soma aqui, né? Só que o n é igual a 0, você tem o primeiro termo. Aqui do lado esquerdo vai ser 0 elevado a 0 mesmo, porque na base vai ser 0 e o expoente 0 também. Então isso. Beleza, então com k igual a 0 aqui fica 0, escolhe 0, elevado a 0 vezes y elevado a 0.
E não há dúvidas de que é um, tá? Do lado esquerdo, se a gente quer notação compacta, também teria que ser. Então, existem várias e várias identidades dessas que a gente tem a utilidade do zero elevado a zero. Por isso eu acabo defendendo tanto também. Tanto por sair pelo produto vazio, quanto as utilidades dentro da matemática. Os argumentos contrários, a princípio, não vejo validade como limite, não implicar nada no ponto. Esse aqui usando a propriedade que não. Então não dá para defender muita coisa nesse agora. Então é isso, espero que tenha gostado. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.